Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a ConnectV em diversas plataformas, seja nas operadoras de TV a cabo do Brasil, mais pouquinho tempo também aqui em Portugal, já estamos chegando na TV a cabo de Portugal, seja pelas redes sociais, plataformas digitais de maneira geral, e também para quem nos acompanha nos Estados Unidos pela Roku, sistema de streaming TV, campeão de audiência aí nos Estados Unidos. Estamos começando o nosso X da Questão, mais uma vez, lembrando que no Brasil não tem trégua, né? Toda semana tem muito assunto. Nós vamos fazer um programa de 1 hora, podia ser um programa de 10 horas facilmente, mas vamos tentar ser concisos para falar desses temas que foram importantes na semana, prioritariamente do Brasil, mas também com algumas pinceladas de política internacional. Começando lá, como sempre, na nossa extrema-direita. Você insiste. Você insiste. Silvio Braunat, Silvio Braunat, diretamente da aprazível Milford, em Massachusetts. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Você insiste, né? Extrema-direita, extrema-direita. Eu vou começar a acreditar nisso. Se for um conservador que acredita em Deus, você entendeu? Na família, na propriedade, eu sou um extremista, sim, senhor. E aqui da minha aprazível Milford, com temperatura de primavera, mas na realidade hoje 54 graus Fahrenheit, e daí na média 17 graus, 16 graus mais ou menos. Tá ótimo, com um dia ensolarado, uma bela sexta-feira, e como você disse, né, as coisas bombando no Brasil, que né, nada para no Brasil, e aqui nos Estados Unidos também, a respeito de política, tanto para a cozinha americana, quanto para as salas do exterior, viu, meu amigo Eudes? Eu vou falar um negócio, o Brasil está tão competente em causar alvoroço que essa semana a gente pouco falou do Trump. Olha que coisa, não é? Verdade. A gente conseguir passar a semana quase nem falando do Trump é sinal de que as coisas estão muito animadas no Brasil. Trazendo agora o nosso querido centro-direita, na melhor das possibilidades, né? Conforme o Silvio fala, o Fabianinho. Professor Pilão, seja muito bem-vindo. Pois não, o meu extrema-esquerda Eudes, né? Porque é uma questão de posição aqui na tela, o Silvio é o nosso extrema-direita e o Eudes é o nosso extrema-esquerda. E eu, centroavante, aquele que faz gol. Tanto que ontem eu não estive em campo, logo o Palmeiras perdeu o título. É uma pena, mas vai fazer o quê? Já tinha perdido a semana passada, não foi ontem, né? Então a coisa já tinha ido. Mas vamos a mais um X da Questão. Hoje sem o nosso amigo Renatão, né? Nosso amigo Renatão teve problema técnico, aí não vai conseguir entrar. Mas vamos em frente, Eudes. O vizinho mudou a senha. Provavelmente seja isso. O gato miou lá. Tem que mandar uma pizza pro vizinho. Opa, aí, ó, ele está entrando. Ó. Ele está entrando. Tem que mandar uma pizza pro vizinho para poder pegar a senha de novo, Renato. A senha do Wi-Fi. Apareceu a Margarida, uma salva de palmas pro Renato. Não. É que ele pagou uma propina pro vizinho lá para pegar a senha. Eu acho que ele se alinhou aí com o vizinho. Então, muito obrigado ao vizinho do Renato que liberou a senha do Wi-Fi de novo para ele. Ele está de volta. Renato, seja muito bem-vindo. Bom, olá, hoje então eu nem sei direito de onde eu estou falando, mas eu acho que é aqui da Vila São Francisco ainda. E desculpa aí o atraso, transtorno que eu causei hoje aí para vocês no X da Questão, mas estamos aqui, né, amigos? Para mais uma vez aí fazer o X da Questão dessa semana. E vamos lá, ok? Muito bem. Senhores, todos apostos, né, agora no nosso X da Questão, primeiro e antes de mais nada, acho que a gente tem que ter prioridade na vida, né? Então, primeiro, um chupa-porco para os palmeirenses aqui presentes. Salve o Corinthians, vai Corinthians. Só fica aqui o registro do título paulista mais que merecido para o Coringão e vamos falar de política. Alguém quer se defender?
Não, Não. parabenizar o Corinthians, afinal de contas, depois de 6 anos, conseguir ganhar um Paulistinha é uma coisa que tem que ser festejada, né? Para nós não tem problema, são 10 títulos em seguida, então a gente gostou até de fazer uma caridade aí. Eu imagino. Olha, é o seguinte, eu vou até fazer uma notinha agora à noite, agora à tarde, nas minhas redes sociais aqui, parabenizando o Corinthians, entendeu? Porque apesar de que é um título que já estava escrito nas estrelas e também aí em alguns outros lugares na federação, mas eu lamento a atitude do holandês lá do Memphis Depay, viu? Porque olha o que ele fez, meu amigo, se ele fizesse na frente do Chicão ou na frente do Lian, que joga no Galo hoje, eu temo pela vida dele. Você foi bem. Se fosse na frente do Chicão. Chicão. Eu vou falar só. Eu acho que assim, o futebol tem que ter esse tipo de concordo. De zoeira. Eu acho que não pode ser. O que está errado nisso tudo é no Palmeiras não tá jogando alguém que quebrasse as 2 pernas dele. É só isso que está errado. O resto está tudo certo. Vamos em frente, porque tá mais fácil a gente ser preso por futebol do que por falar de política. Então vamos voltar a falar de política, que o tema fica mais leve. Vamos lá, senhores. Semana agitada mais uma vez. Eu começo falando, né, da fatídica votação que não surpreendeu absolutamente ninguém, né? A primeira turma do STF confirmando que Bolsonaro e mais 7 foram confirmados como réus num julgamento ou numa decisão que foi transmitida, que foi acompanhada por todos e que teve uma série de lances que devem ser estudados, né, no futuro pelos juristas. Estudados pelos juristas e talvez lembrados pela história e, com certeza, transformados em textos de humor, em alguns deles, porque algumas coisas risíveis dos juízes da Suprema Corte Brasileira, do mais alto escalão da Justiça do Brasil. Eu passo a bola, começando com o professor Pilão. Professor, assim, ninguém tinha nenhuma dúvida de que seria isso que ia acontecer. Mas o contorno de frasezinhas feitas, daquela exibição de um vídeo preparado pelo Alexandre de Moraes, quer dizer, uma aberração jurídica. Os caras estão passando de todos os limites, professor? Não estão, não. Não estão passando de jeito nenhum. Já passaram e faz tempo, né? Então, na verdade, não é que eles estão passando dos limites, já passaram e, faz muito tempo que eles passaram dos limites. Aí é o seguinte, o vídeo, só ele, mais nada, só ele, já era motivo para ser cancelado o julgamento, porque o juiz não pode fazer acusação, e o que ele fez através do vídeo foi acusação. Então, só isso já anularia o julgamento, que está cheio, mais cheio de coisas que são contra o tal do devido processo legal, né? Com relação ao que o Gonê enviou, né? Na verdade, ele enviou uma história que tem 3 capítulos. Um capítulo lá atrás, quando o Bolsonaro começou a falar com os embaixadores, né? Aquela reunião dos embaixadores, o começo da história, né? Se fosse um filme, era assim, né? Tinha uma câmera aberta e fechava no nosso amigo, porque é um filme, isso é um roteiro de filme, né? Fechava no nosso amigo Bolsonaro e falava: a urna eletrônica não pode ser analisada, não podemos ver se teve fraude, falando para os embaixadores, e a partir daí começa o filme, né? Então, ali, ele falando das urnas eletrônicas, é o fio da meada para dizer que ele é o responsável pelo golpe. Porque depois de ter falado da urna, ele veio fazer o quê? Ele veio fazer a minuta do golpe. Então, o segundo capítulo é a minuta do golpe, né? Então, ele primeiro incitou e fez com que todo mundo quisesse que as eleições fossem anuladas. Aí ele fez a minuta do golpe, que é para poder fazer o golpe no dia 8 de janeiro. Então, quer dizer, ele tem 3 capítulos, os 3 capítulos são verdadeiros, a gente não pode dizer que eles não sejam, de todas as coisas que eles falaram, de todas as questões erradas que a gente vê aí nesse julgamento. Não dá para esconder que a gente teve, sim, a reunião com os embaixadores, que, a princípio, não é nenhum problema. A gente teve, sim, a minuta do golpe, que não é uma minuta do golpe, mas ele estava estudando quais eram as possibilidades que ele tinha
dentro da Constituição para fazer alguma coisa, viu que não tinha nenhuma e saiu fora, e aí o 8 de janeiro também aconteceu. Talvez pela forma como foi narrado isso pelo Gonê, eu acho que começa a fazer sentido aquela reunião dentro do ministério lá que eles fizeram, que um sai dando risada, outro sai dando risada, começa a fazer sentido as coisas, porque essa estrutura já estava montada e eles precisavam fazer com que ela se interligasse. Então, se a gente for pensar em termos... Eu não sou jurista, tá? Mas se a gente for pensar em termos legais de um julgamento, o que eles precisam provar é como é que se interligam essas três coisas, que elas não têm interligação. Então, eles têm que encontrar fatos, né, materiais que demonstram que essas três coisas se interligam, que elas existiram isoladamente, elas existiram. Agora, para dizer que teve um golpe, que teve um planejamento, ele tem que dizer como é que isso se interliga, porque uma coisa que aconteceu lá em 21 vai se interligar com uma coisa de 22, que vai se interligar com uma coisa de 23, que não tem ninguém puxando esse fio. Alguém tem que dar o comando, alguém tem que dizer que vamos fazer, tem que achar essas coisas. Se não acharem, legalmente não tem como condenar nenhum dos 8. Agora, todos os 8 serão condenados, também não há dúvida, meu amigo Eudes. Não tenho dúvida. É só uma questão de tempo processual, não é nem de tempo de análise. É só o mínimo tempo necessário que eles precisam para tramitar a papelada, que a justiça... Apesar de que até isso, né? O que a justiça determina, se de repente der na cabeça do Alexandre de Moraes, ele manda prender amanhã e fala que agora mudou, que é o que ele está fazendo. Ô, Renato, uma das coisas mais estranhas que a gente pode enxergar nesse julgamento e tudo que a gente está vendo é aquela história da imparcialidade. Lembrando que a Lava Jato foi completamente desmantelada porque o Sérgio Moro teria sido, vamos dizer, ele teria uma proximidade porque depois da Lava Jato ele virou ministro, certo? Depois da Lava Jato. E aí a gente tem ali, julgando um tema como esse, o cara que era advogado do Lula, o outro que é comunista e que falou que, no caso, o Bolsonaro é pior do que o Satanás, é o mais próximo do Satanás que pode ter, o outro que não estava diretamente nesta votação, mas que derrotamos o bolsonarismo, a própria ministra Carmen Lúcia, que assim, ela tem aquela imagem de séria, mas ela tem se comportado como uma marionete do sistema, desde que, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, lembra, democraticamente, com os votos, ela levou uma cópia da Constituição para fazer gracinha. Quer dizer, como é que vai se falar em imparcialidade? Essa mesma turma que falou que o Moro não podia ser o juiz e declararam tudo o que aconteceu, que desmantelou a Lava Jato, agora finge não enxergar o que é óbvio, o lulante, como diz, né? Que esses caras não podiam estar julgando esse caso, Renatão. É brincadeira, né? O Eudes, é uma brincadeira, né? E uma palhaçada de uma peça teatral de péssimo gosto, entendeu? Que, para mim, ao meu ver, esse julgamento ele já está nulo por natureza. O professor citou aí o caso do vídeo, e é um vídeo editado pela editoria do Xandão, porque uma das imagens principais disso aí é o G. Dias, o general, que sumiu, né? Sumiu esse cara, ninguém sabe, está em local desconhecido, incerto e desconhecido, porque ele estava lá dando água, cafezinho, guiando as pessoas ali dentro, e essas imagens, o ministro, a vítima, o investigador, o ditador, não mostrou nas imagens. Separou as imagens apenas que ele queria, de uma forma ilegal, como o professor bem salientou, porque isso aí cabe ao PGR, né? Um outro que faz parte do teatro, mas ele mostrar o que ele quiser na acusação. O juiz está ali para julgar. E outra coisa, né? Eu até fiz uma notinha ontem, que eu assisti anteontem o Globo News, porque é bom a gente assistir o outro lado também, até para a gente ter argumento para falar o que eu vou falar aqui. A Catanhede, Eliane Catanhede, ela confirmou, entre aspas, aí, a perseguição ao Bolsonaro, ela dizendo que, olha, eu não sou um jurista,
Mas esse julgamento deveria ser pelos 11 ministros para não acontecer nenhum questionamento futuro. Mas eles optaram pela primeira turma, porque assim eles tiram os holofotes do Castro e do Mendonça, indicado pelo Bolsonaro. Olha, se ela tem essa visão, o lado contrário também, claro, é verdadeiro. E lá está. A Carmen Lúcia e o Fux, que foram indicados pela Dilma, o advogado do Lula, até ontem, o Suzani, e o outro lá indicado pelo Lula também, e o Xandão, que é inimigo declarado do Bolsonaro, indicado pelo Temer, né? Então esse cara é o pior ministro. Então eles tinham que se sentir impedidos por uma coisa lógica em qualquer parte do mundo, é assim, e principalmente o Dino, porque você falou aí do Moro, o Dino, ele era até ontem ministro da Justiça, e foi ele que foi lá sendo ouvido no Senado, na CPI, e falou, não, as imagens, mas que imagem? Eu não sei dessas imagens, nós temos essas aqui, tá entendendo? Então ele era ministro da Justiça, e hoje o cara está julgando, no lugar de ministro do STF, o circo do 8 de janeiro que ele ajudou a montar. Então, gente, isso é palhaçada. Ainda bem que mesmo sem o Mendonça e o Castro lá na primeira turma, nós temos o Fux, que para mim é o mais lúcido e o mais íntegro dessa primeira turma, porque ele levantou ali 3 questões divergentes que vão, no mínimo, atrapalhar a pressa do Xandão, que quer ver o Bolsonaro, principal, maior líder da direita, preso ainda em 2025, para, segundo ele, não interferir no processo eleitoral. Só que essas divergências aí, meu amigo, tem advogados ali muito bons, principalmente o que defende o Braga Neto, que é aquele mesmo lá atrás que defendeu o Zé Dirceu, e o que está defendendo agora o Bolsonaro, porque agora vocês viram, né, para passar uma imagem de não perseguição, ele mandou arquivar o inquérito, né, professor, o inquérito das vacinas, limpando a cara do Bolsonaro. Agora vocês viram onde as críticas, o que o Bolsonaro passou com esse inquérito, que foi o que abriu todas as investigações. Então a famosa, tem um termo em inglês, que eu não sei qual é, talvez o Silvio aí fala, mas é a pescaria. É a pescaria de provas, professor. Fishing Expedition. Fishing, o contrário, eu falei errado. Como é que é mesmo? Fishing Expedition. Exatamente. Tá entendendo? Então, foi aquele inquérito das vacinas que acusaram o Bolsonaro. Aí começou tudo isso aí, chegou aonde chegou nesse circo, porque eles foram adaptando as coisas que começaram em 2021. No próprio governo do Bolsonaro, que depois, em 2022, gente, ele nomeou os generais, os comandantes das Forças Armadas indicados pelo Lula. Como é que ele ia dar um golpe com o comandante do Lula, Silvio? Sabe? Que ele nomeou a pedido do Lula. Então tá tudo errado. Eu acho que isso aí vai ser derrubado por vários motivos, porque começou. Teve o caso da baleia, teve o caso dos móveis, que até uma jornalista pediu desculpa, que falaram que a ex-primeira-dama Michele tinha furtado os móveis e era escondido lá no Palácio da Alvorada. Então são casos assim absurdos que, para mim, esse inquérito vai ser derrubado aí, talvez antes de terminar 2025. Muito bem. Ô, Silvio Brauna, eu ouço essas palavras do Renato, entendo que, pela lógica, pelo natural, pela responsabilidade jurídica, deveria ser. Mas não vai. A minha opinião é que o Bolsonaro e todos esses que viraram réus, todos serão presos. E vou além. Eu não confio, como o Renato atesta, no Fux, a ponto de achar que aquilo foi uma voz divergente real. Aquilo pode ser também um jogo de cena, tipo, não, tá vendo? Teve até divergência, teve até divergência, então não foi tão carta marcada assim, porque não me parece que há nenhum tipo de resistência, inclusive dos dois indicados pelo Bolsonaro, que são muito apáticos nos debates, normalmente não vão para um enfrentamento um pouco mais
de brio, assim, como a gente estava acostumado a ver, por exemplo, na época do Joaquim Barbosa, né? A gente viu um enfrentamento mais eloquente, vamos dizer assim. Posto tudo isso, você acha que realmente a legalidade vai prevalecer, ou é aquela história do all-in e vai dobrando a aposta, o Xandão não quer nem saber, por não ter também para onde correr, né? Ou ele vai pôr o Bolsonaro na cadeia e tentar manter o Nine, não pode falar Nine, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva num novo mandato, ou ele corre um grande risco de pagar gravemente na justiça na próxima legislatura. E a gente sabe que no que depender da direita bolsonarista, eles querem fazer a maioria no Senado, impeachment do Alexandre de Moraes e talvez de outros ministros, e, na sequência, quem sabe, colocá-los na cadeia. A expressão que você estava tentando encontrar é dar um ar de legalidade, né? Mas eu vou me atentar nesse posicionamento do Fux. O Renato falou que ele é um juiz, e ele é o único juiz dessa corte aí. Não sei se com o alto né, grau de conhecimento, né, imaculado e tudo mais, não sei. O que eu percebo ali, como é um julgamento político, ele não tem nada de judicial. Aliás, a gente tem um termo aqui nos Estados Unidos que é o lawfare, ou seja, justiçamento, né? Como é que fala? Politizando a justiça, né? Esse é o lawfare, que o próprio Trump sofreu aqui durante 4 anos. Aliás, durante toda a presidência dele, também durante os 4 anos que ele ficou aí pagando muitas multas caras, né? Com vários processos, com invasão da casa dele na Flórida, que é a mesma coisa que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro. Eu fico mais a figura do Fux no sentido de entender que, apesar deles, né, estarem se usando como como é que chama? O espírito de corpo. Espírito de corpo, né? Que é a autoproteção da entidade, mas a desmoralização da entidade, antes só restrita aos noticiários dominados, né, do Brasil, agora eles estão extramundo, né? Estão extra país. Eles estão em todos os cantos, tanto é que a observação aqui por parte da imprensa americana, não estou falando dos brasileiros, jornalistas, da imprensa americana em cima desse julgamento, vamos colocar assim, dessa aceitação, né, desse caso, está sendo muito bem observado e bem de perto aqui pelas autoridades americanas, ao qual já se tem, né, um pedido por parte do Congresso americano em aplicar aquela famosa lei Magnitsky, né, que é justamente em cima das pessoas que, obviamente, causam e fazem atos desumanos. Então, é esse o grande ponto que eu vejo na posição do Fux em divergir, primeiramente, mais pelo efeito daquela menina, a Débora do Batom, né, que escreveu lá o Perdeu Mané, frase do ilustríssimo ex-presidente do Supremo, o Barroso. Então, aquele efeito que deu com a população, repercutindo inclusive na mídia stream, ou seja, na própria legacy media, que é dominada por eles, pela esquerda, isso aí deu uma acordada lá no ego, lá no íntimo dessas pessoas, porque realmente é totalmente desproporcional. Então, ali foi o primeiro ato dele, e o segundo, vejo com bons olhos e acredito sim que vai dar o efeito que esse julgamento, vamos colocar assim, que é o que estão falando, seria que ser no plenário do Supremo, aonde vai se encontrar, e eu acredito que isso vai acontecer, que é o julgamento com sustentação das próprias, como diria, né, o que está em comando no Brasil, né, das vítimas que tem que provar a inocência, né, porque é o contrário, né, na realidade,
É um o absurdo, Estado que está... Não, eu me lembro daquele filme do Tom Selleck, né? Culpado... Não, culpado até que prova inocência. Você entendeu? É um filme do Tom Selleck muito antigo. Seria bom assistir esse filme para você entender qual é esse processo que o Supremo, nosso Supremo brasileiro, está fazendo. Então, eu acredito sim, esses sinais de divergência são alertas que estão sendo emitidos através de governos externos, como aqui o americano, que está realmente dando uma olhada de lupa em todo esse processo, e ele só aguarda os desenvolvimentos para poder fazer esse tipo de sanção, que eu acho que afeta muito, porque é uma vergonha internacional o que está acontecendo. E eles, inclusive, colocaram na TV, né? Eles colocaram em vídeo, ou seja, televisando esse espetáculo macabro de total injustiça, seja lá por golpe, seja lá por ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito, que é tudo a mesma coisa, né? Que eles estão, diria-se, julgando. Então eu vejo com os olhos realmente desconfiados também, mas com bons olhos no que pode se acarretar com essa observação, 3 delas, desse juiz, desse Supremo, o Luiz Fux, que foi colocado, eu acho que não pela Dilma, viu, Renato? Eu acho que ele foi colocado pelo Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano. Não. O Fux foi colocado pela Dilma e a Carmen Lúcia, os dois pelo Lula. Então tá bom. Então eu achei que ele era... Foi da Dilma. Tá aí. A nossa produção confirmando. Só isso, só. Depende. Eu sei que nós já estamos avançando muito nesse tema e a gente tem outras coisas para falar, mas só uma observação a respeito desse final de pronunciamento do nosso amigo Silvio. Se o Fux mantiver, se ele não mantiver, não adianta nada, tá? Se no julgamento ele vier e falar alguma coisa, aí eu acredito que a gente pode ter um julgamento um pouquinho mais próximo da justiça. Não, porque ele já falou... Não, desculpa, professor, ele já falou sobre a Débora que ele vai rever sim, tanto é que ele pediu vista. E isso aí é um efeito direto nesse julgamento. Sim, mas tudo que foi falado aqui acabou, é um novo. Ou ele fala de novo e sustenta o que ele falou, ou ele não falou nada, né? Então é isso que eu estou querendo dizer, que se ele vier e falar novamente a respeito de que ele acha que está errado fora, o que ele acha que... Enfim, se ele vier defender o que ele já defendeu, é a única chance que existe para ter um julgamento mais próximo de alguma normalidade, porque aí os advogados dos 8 podem pedir para ir para o completo, para a turma inteira, para os 11. Aí, indo para os 11, vai ter muita gente para ouvir, muita coisa para falar, muita água embaixo da ponte, pode ser que se aproxime um pouquinho da normalidade. E se tiver esse tipo de dissonância, é possível que vá para o plenário completo. Não, eu diria que o senhor tem razão nesse sentido, mas eu diria que só pelo fato dele falar, um juiz da Suprema Corte falar que quando a gente tomou aquelas atitudes atrás foi por causa do sentimento de todo aquele acontecimento, né, que você tomou decisões por causa do momento, aquele lance dos 5 minutos de decisões por causa do medo, não sei o quê. Juiz não pode falar esse tipo de coisa. Juiz não está lá. Da mesma forma como que esse vídeo teria que ser colocado, o vídeo colocado pelo supremista, teria que ser colocado pela Procuradoria. Então ali, todo fato já está anulado, né, gente? Ele já inexiste, né? E nesse caso, seria mais um adendo para corroborar essa posição do próprio ministro Luiz Fux. Só para a gente arredondar, assim, como a gente ainda vai falar da Débora, eu quero passar o tema que está interligado, na verdade. O próximo tema é o seguinte, que está diretamente interligado. Logo depois da definição que esse grupo agora são réus, né, que vão responder o processo, que vai ter vamos dizer, o julgamento em si, começou a surgir, primeiro no Twitter e depois a imprensa, né, a mesma imprensa de sempre, os Sakamotos da vida, as Josias da vida e assim, Reinaldos Azevedos da vida, falando que existe um burburinho, pode ser que haja um plano, aquele negócio, minhas fontes dizem,
que o Bolsonaro poderia fugir do Brasil, pedir asilo, ir para a embaixada, inclusive aquele palhaço, não tem outro nome, aquele palhaço do Janones, né? Rachador, bandido, criminoso, que confessou seu crime para poder não responder o processo, né? Ele fez um acordo. Então é um criminoso. Ele não foi julgado, mas ele cometeu o crime. Ponto. Não se discute isso. Foi para a porta da embaixada da Espanha fazer gracinha, dizer que por aqui não vai passar, não vai pedir asilo, não, sem anistia, essas conversas todas. Vocês acham realmente que existe alguma possibilidade de um sujeito como o Bolsonaro pedir asilo ou fugir do país? Eles criaram até rota, que ele sairia pela Argentina por terra, e aí no governo Milei ele conseguiria guarida. Existe alguma lógica, se olhando o perfil, vocês acham que poderia acontecer? Eu acho, assim, deplorável que estejam tentando emplacar mais uma narrativa absurda dessa. Vou começar com o Silvio. Breves palavras para a gente depois ir para o próximo tema. O Bolsonaro fugiria ou não? Não, de jeito nenhum. Não é essa a ideia. Se ele fosse o caso, ele já teria feito isso. Ele teve aqui nos Estados Unidos. Você entende? Aliás, o golpe foi feito aqui da Disney, né? Junto com Mickey e Pateta, né? Foi tudo aqui com essa ajuda americana, né? Tudo deu certo, foi com o Pateta, né? Foi com Pateta e tal. E isso aí é aquela narrativa que a esquerda faz. Eles fazem esse burburinho, montando essa narrativa para, sabe, forçar uma reação do próprio Supremo ou de outras pessoas ligadas ao poder para tomar uma atitude mais drástica de colocar tornozeleira e tudo mais. É o que eles sempre fazem. Esse tipo de gente é um bando de gente inescrupulosa. Estou incluindo todos, tá? Que você falou aí, mencionou. Além de tudo, são um bando de vagabundos. Ô, Renatão, a imprensa se prestar, a parte da imprensa, ou a maior parte da imprensa, se prestar a fazer este papel quase que de teste social, porque tem coisa que a gente sabe que o Supremo está falando diretamente com jornalistas, ali no WhatsApp. Você acha que tem um pouco desse lance de fazer teste social mesmo? Lança aí que o Bolsonaro pode fugir, para ver qual que vai ser a reação, dependendo, a gente já decreta a prisão dele. Ou fala aí que o Bolsonaro está se alinhando com alguma coisa, para a gente ver qual que... primeiro que não é papel de Supremo Tribunal, e, assim, se alguém do Supremo ficar ofendidinho com o que eu estou falando, eu quero que vá para casa do... né? Porque quem diz que as suas fontes são os próprios ministros, são os jornalistas. Eles falam abertamente, falei com ministros hoje de manhã, ou seja, os caras que estão falando. Então, se tiver que processar alguém, processa lá a Peppa Pig, lá, a Daniela Lima, essa turma. Porque eu só estou repetindo a informação que eles dão. Mas o que eu digo assim, que não é papel do Supremo, não é. Mas a imprensa está perdendo completamente, porque a credibilidade hoje da imprensa brasileira é muito próxima do zero. É uma vergonha o que estão destruindo do que historicamente, para qualquer país, é o tal do quarto poder, que a gente fala. Quer dizer, esse quarto poder brasileiro está na lata do lixo. Não tem mais poder nenhum. Vai até onde isso, Renatão? Olha, já tinha que ter parado, né? Porque eu gostaria até de ver uma pesquisa, porque para mim eu não sei quem está mais baixo aí na avaliação popular. Se é o quarto poder, se é a imprensa, que graças a Deus desse tipo eu não faço parte, ou o STF, né? Para mim, os dois estão ali brigando para ver quem fica com zero aí de popularidade, de avaliação popular. Porque o STF deu mais um sinal ontem de que está sendo usado para amedrontar adversários ou salvar aliados, porque foi o caso do Kassab. Não sei se vai dar tempo, a gente fala especificamente sobre isso, mas apenas uma palhinha, porque ontem, obedecendo o próprio regimento, que eles mudaram em 2023, porque o caso do Kassab, gente, que ele recebeu 16 milhões da Lava Jato, que o STF acabou com a Lava Jato. Mas o Kassab tem um processo ainda que
O próprio Xandão mandou para a primeira instância de São Paulo e agora voltou para o STF. E o que a imprensa mesmo fala? É uma pressão que ele está fazendo para o Kassab não se aliar aos bolsonaristas no caso da processo de anistia. Então é o seguinte, se amanhã ou depois, que eu acho que não é o caso do Kassab, se eu bem conheço o Kassab, que está assim aqui com o Tarcísio, entendeu? Ele não vai se amedrontar, muito pelo contrário, porque ele está vendo que o Lula está caindo nas pesquisas, não vai ganhar nada, perdendo na própria Bahia, onde o ACM Neto está liderando. Então, ele vai muito ao contrário disso, apoiar, porque o Bolsonaro, gente, ele não vai ser candidato em 2026, porque ele está inelegível. Agora, voltando aí numa palhinha rapidinho sobre o Fux, que o Fux não levantou só a divergência da mulher do batom ou da competência do STF de julgar um ex-presidente. Ele levantou a hipótese da delação do Mauro Cid. Porque o Mauro Cid não fez uma delação, ele fez 9 delações que, segundo as palavras claras do Fux, contraria flagrantemente a Constituição Federal. Por si só, aí a imprensa, a nossa amiguinha lá, principalmente os nossos amiguinhos dessa imprensa, né, do consórcio aí, que o Silvio gosta tanto de criticar, claro, eles já estão falando o seguinte, mesmo se derrubarem, professor, a delação, só as provas que já tem, que provas? O inquérito continua. Quer dizer, absurdo. Então, o STF está sendo usado aí para amedrontar adversários, inocentar aliados, e é um absurdo, e com esse apoio da imprensa, porque, lógico, a imprensa comprometida ganha muito desse governo. A gente sabe, o nosso comandante aqui, o Eudes, é dono de televisão, e sabe que as verbas, elas são de acordo com o poder do império, da TV, concorda comigo? A TV Globo não vai receber a mesma quantia da TV de Garanhuns. Não tem como, entendeu? Então, é por aí que passa um papel muito feio da imprensa e do STF, Eudes. O professor Pilão, para finalizar esse tema da possibilidade de fuga e tal, de alguma maneira isso também pode estar sendo feito, porque é muito nítido que a justiça está respeitando não o calendário judiciário, mas o calendário eleitoral. É nítido, né? A preocupação sempre são os prazos eleitorais. E, mesmo que haja algum tipo de reversão por alguma dessas falhas escabrosas jurídicas que estão acontecendo, eu acho que há também uma intenção eleitoral. Olha que absurdo que eu vou falar. Há uma intenção eleitoral do STF da imagem do Bolsonaro preso, que teoricamente equilibra com a imagem do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele também foi preso, porque teoricamente cria um discurso, não, o seu é ruim, o meu também, né? Ou se o meu é ruim, o seu é pior. Mas o meu foi absolvido, o seu ainda está respondendo. Você acha que isso pode ser só um balão de ensaio para, de repente, descobrirem alguma outra mensagem no celular do Mauro Cid, que é capaz de aparecer um bilhetinho, assim, o Mauro Cid fala, entregaram aqui em casa, a letra do Bolsonaro, vou fugir, acredita no bilhete, né? Não é alguma coisa assim? Você acha que pode ser uma tentativa de antecipar uma prisão para o espetáculo eleitoral? Esse bilhete é verdadeiro. Isso, esse bilhete é verdadeiro. Eu dizer, veja, no Brasil hoje, você está perguntando? Pode. No Brasil hoje pode. Se você me perguntar se o Bolsonaro vai fugir, eu digo que a chance dele fugir é maior do que existia de não ser aceita a denúncia. Tá? Existe mais chance do Bolsonaro fugir do que de não ter sido aceita a denúncia. Mas é próxima de zero também. Eu acho que de não aceitar a denúncia era zero, do Bolsonaro fugir próxima de zero. Que vão prendê-lo, vão. E só não o prenderão este ano, 2025, se o Fux entrar com alguma discordância. Caso contrário, ele será preso, então não precisa fazer nada. Ele vai ser preso antes das eleições. E antes de começarem os espetáculos midiáticos das eleições. Então não há necessidade de fazer outra coisa. E eles sabem disso. A questão é o seguinte, ele tem que convencer o Fux que ele não deve falar o que ele falou na hora de aceitar a denúncia.
Se ele não falar o que ele falou na hora de aceitar a denúncia, vão ser só os 5 vão ouvir quem tem que ouvir, porque eles são obrigados a ouvir, porque tem todo esse Professor, mas é o seguinte, professor, não é o Fux agora que vai ter que falar novamente, não. Se eu não sou jurista, mas nesse caso agora, os advogados, no momento certo, é que vão usar as divergências. Não tem a divergência, ainda não existe. Que vão entrar com a divergência não com existe. Outros recursos, com embargos, a divergência não existe mais, Renatão. A divergência foi para aceitar a denúncia. Aceitou a denúncia. Começa o inquérito. Então, se vai começar o inquérito, ou tem divergência no inquérito, ou eles não têm o que fazer. Não tem o que fazer. Você vai ter que provar inocência segundo aquela coisa. Tem que provar inocência. Não tem jeito, Renatão. Eu entendo o que você está falando e eu acho que você tem razão. Só que eu estou falando pelo que eu ouvi também, que eu não sou jurista, mas pelo que eu ouvi, parte do zero. Começou agora. O jogo agora é julgamento, agora são são réus. São réus, mas é que tá. Esse julgamento ele não vai ficar, eu acredito que não, por causa dessa interferência do Fux. Ele fala que precisa ir para o plenário. Ele tem que ratificar. Exato. E ele vai ratificar. Fica um comentário dele. Fica um comentário. É um achismo, mas ele vai ratificar porque ele sabe a naba que está vindo para isso. Tomara que sim, mas tanto que ele fala que a peça acusatória do Moraes foi fantástica, que não deixou pedra sobre pedra. Olha, só que o que eu já ouvi, gente, sobre o evento, não é a peça acusatória. É para terminar, só que o que eu já ouvi... Não, é a sentença do Moraes. A sentença do Moraes... Só que o que eu já ouvi é o seguinte, se tivesse sido 5-0, sem nenhuma divergência, acabaria. Houve a divergência. No momento certo, o advogado vai falar, houve divergência ao aceitar. Ele aceitou a denúncia nessa primeira fase, ele não ia derrubar a denúncia. Mas ele abriu divergência a respeito da competência do Supremo, abriu divergência sobre a delação, as 9 delações, então o advogado vai entrar com recursos no jurídico, ele tem que aceitar. Isso aí, o Xandão não vai poder tratorar em cima dos advogados. É assim, o que se fala não se escreve. O que se escreve é o que vale. Então, vai ter que estar no acórdão o Fux dizendo que ele acha que tem que ir para o plenário. Você acha que ele vai escrever que tem que ir para o plenário? Mas não acorda. Nunca, meu amigo. Ele não vai escrever nunca no voto dele. Ele não deu no voto dele isso. Ele acompanhou o voto do Alexandre de Moraes. Ele falou assim, eu acho que é isso, ele acompanhou a aceitação. Acompanhou com divergência, professor. Ele acompanhou a aceitação. Fala um de cada vez. Não, ele acompanhou a aceitação, professor. Tá? A aceitação da denúncia. Ele acompanhou. Porém, ele diverge sobre a primeira turma. Que no caso do julgamento, ele precisa rever, porque esse é um caso que o futuro poderia... como é que ele usou a palavra? Eu esqueci agora. Ele poderia simplesmente questionar que é o caso do próprio desgovernante do Brasil atual. Você entendeu? Eu entendi. Pode ser correndo esse risco. Por isso que deveria ser para o plenário. Ok. Deixa eu Pois não, para finalizar. Para finalizar. Tudo que vocês estão falando está certo. A única coisa é que ele falou assim, me reservo o direito de no futuro estudar melhor, porque eu acho isso. Achar, meu amigo, qualquer um pode achar qualquer coisa. Tem que escrever no acórdão que ele não concorda que seja na turma. Mas, enfim, nós não vamos fazer um programa de justiça, né? Não temos dúvida. Hoje não. Ainda não falamos mal do Lula. Nós não vamos falar mal do Lula hoje? Não. Tem tempo. Só para finalizar, assim, em relação a isso, eu percebo o sentimento de cada um, mas eu acho que o Fux ele fez um registro histórico só. Ele marcou, ele fez o corte, ele preparou o corte para o futuro. Porque na hora que a casa cair, caso a casa caia, ele pega o corte e faz assim, tá aqui, você lembra que eu falei isso? E aí, num futuro momento onde diversas cabeças vão rolar, e olha, Supremo, nós estamos falando de diversas cabeças vão rolar figurativamente. Exatamente. Né?
para deixar claro. Então, quando isso acontecer, eles não vão poder derrubar 5, 6, 8 ministros. Eles vão ter que escolher os piores. Ele fez uma frase de efeito para não ser dos piores. Para na hora que fazer assim, bom, vamos caçar 3? Vamos caçar 3? Então vai. Alexandre de Moraes, o primeiro. Barroso, o segundo. Vamos escolher o terceiro. Tem o Zanin, tem esqueci lá, o Fofo. Que era o Fofo, o Dino. Flávio Dino. Então, eles vão pensar ali quem seria o terceiro, no máximo o quarto, porque eu acho que isso vai acontecer e torço para que isso aconteça. E no caso de alguns deles, torço para que dê cadeia. Eu estou falando aqui, eu tenho o direito de torcer. A minha torcida é para que o Alexandre de Moraes tenha muita saúde, tenha muito vigor físico, que passe por todo esse período para que ele seja, no futuro, cassado, primeiro empichado, depois responda o processo e vá preso. E que fique muito tempo preso. É a minha torcida, eu tenho direito de ter essa torcida, e eu não estou atentando contra o Estado democrático de direito ao torcer para que a justiça seja feita. Falando em justiça, de novo, e a gente tem que ser muito breve dessa vez, o Fux, de novo, personagem central no julgamento a moça do batom, a Débora, né? Uhum. Débora Rodrigues. Confesso que eu não tinha visto, tem um vídeo dela rolando na internet, que é o momento que ela fala com o juiz de instrução tal, e ela chora tal, que aquilo é muito comovente e eu não conheço a Débora, não tenho procuração para defendê-la, mas me pareceu autêntico e sincero. Aquela moça realmente não entrou, não tem uma imagem dela que ela tenha entrado em nenhum espaço fechado. Ela irritou o Ronaldo Esper, não, como é o nome do ministro? Barroso, isso. Eu confundi com o Ronaldo Esper aqui. Ela irritou o Barroso porque ela usou a frase que ele não é mal criado, ele expressou do fundo da alma. Expressou do fundo da alma. Porque quando ele falou essa frase lá, quando foi abordado, o bolsonarista que estava o abordando não estava sendo nem mal educado, nem agressivo, nem... Estava sendo chato, vamos pensar assim, estava sendo chatinho. Mas ele não precisava ter dado essa resposta. Então, e é o mesmo ministro que derrotamos o bolsonarismo. Então, quando a gente vê que a coisa está indo para esse lado e todo mundo estava vendo, só que de repente virou uma comoção, e o caso da Débora ficou muito emblemático. Começou todo mundo a falar, epa, peraí, mesmo da esquerda começou a ter gente falando, Moraes está exagerando, olha. E aí o Fux vai lá e fala, peraí, vistas o processo, interrompeu o procedimento. E agora a PGR já muda o seu parecer. Não, deixa ele em prisão domiciliar, que é uma maneira de tirar o foco da Débora para poder continuar sendo agressivo contra o Bolsonaro e os principais. É nítido, não tem nada de bondade nessa atitude da PGR, absolutamente zero de bondade. É só estratégia, que é engraçado. PGR e STF não tinha que ter estratégia política, tinha que ser técnico, mas nós estamos falando do Brasil. Rapidamente, recuo ou é só estratégia política? Professor Pilão. Só deixa eu fazer uma observação antes de dar minha opinião. A gente fala da Débora aqui há algumas semanas. A gente tem dito que ela é o símbolo do que está acontecendo nesse julgamento. Agora é que a imprensa resolveu trazê-la para o centro do palco e dizer, olha o que estão fazendo com essa moça, né? Que eu também não a conheço. Não, desculpa corrigi-lo. Não foi a imprensa que fez, foram as redes sociais. Sim. Mas a imprensa já está falando. Ontem, por exemplo... Foi forçada a falar, professor. Sim, ontem, por exemplo, eu estava ouvindo o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo era antilulista até o último fio de cabelo. Só de ouvir o nome já me dá asco. E ontem eu estava ouvindo ele falar que aqueles que dizem que a pena da Débora é muito alta é porque não entendem a agressão que ela fez à justiça escrevendo na Estátua da Justiça. Então, imagina como é que alguma pessoa de sã consciência pode dizer isso, né? Que alguém vai ficar preso
por 14 anos, porque escreveu com batom numa estátua e vai dizer que, na verdade, ela agrediu a justiça. Aquele ato foi um ato de agressão à justiça, é por isso que ela teria que pegar 14 anos. Mas, enfim, eu acho que é uma tentativa de recuo, porque está ficando feio demais, né? Então, quando começa a ter muita gente contrária, você tem que dar uma paradinha tal, e talvez diminuir a pena dela, passe o resto batido. Mas eles estão esquecendo de uma coisa: se diminuírem a pena dela, todo o resto começa a voltar à tona. Porque a pena dela foi dada de 14 anos, não é pelo batom, é pelos crimes que foram imputados a ela. A hora que disser, não, a pena tem que ser individualizada, qual é o crime que ela fez, os outros vão perguntar, qual é o crime que eu fiz? Qual é o crime que eu fiz? Qual é o crime que eu fiz? Então é um problema muito sério diminuir essa pena. Não sei se será diminuída não, viu, Wildes? Talvez a prisão domiciliar, uma tornozeleira, não sei o quê, é mãe de filho e soltam ela para diminuir a comoção. Mas para se fazer, desculpa, professor, mas para se fazer a dosimetria da pena, eles vão ter que escalonar tudo do que ela é acusada. Sim, você entendeu? Exatamente. Inclusive tem um termo jurídico que eu não sei dizer, eu não lembro agora, que tem 2 crimes imputados, que é a abolição do Estado Democrático de Poder e tentativa de golpe, ou golpe de Estado, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, quer dizer, 2 crimes em um, já está errado aí, você entendeu? Então já vai ter que se tirar um desses. E aí, com toda a defesa que vai se colocar em cima disso, ela não foi lá, ela não estava... Aliás, ela foi induzida a escrever a frase, quem sabe, através daquela pessoa que estava lá como gravando-a. Você entendeu? Como um cara que... um cara que estava lá para instigá-la a fazer aquilo, entendeu? Foi pego uma foto maravilhosa, várias fotos e tudo mais, como se fosse um infiltrado. Muito bem, produção, é isso aí. Para fazer a fotógrafa que fez aquela cena depois pesquisou quem ela era, levantou a capivara dela e entregou para a justiça. Ou seja, esta fotógrafa, assim como aquele fotógrafo da Reuters que estava dentro Sumiram, né? Não é que sumiram. Eles estavam lá com função específica para o projeto que estava montado. Exatamente. Estavam a serviço. É muito nítido. Olha, exato. Eles estavam lá buscando... Só um segundinho, eu já passo para você. Eles estavam ali buscando os símbolos daquilo que estava acontecendo, porque era muito nítido que tinha um presidente eleito absolutamente sem povo, sem gente, sem apoio popular, e do outro lado um presidente derrotado com o povo. Eles sabiam, e por um tempo, e acho que ainda neste momento, este terror que foi causado, peraí, a moça do batom, 14 anos e tal, impede muita gente de ir para a rua. Até hoje. Não, tem gente que pensa... Eu conheço gente que ia em todos os eventos e fala, não, puxa, dá um pouco de medo, eu tenho empresa, eu tenho filho. Então, o terrorismo deste movimento que foi feito, e aqui eu não estou dizendo que não teve vandalismo, eu não estou dizendo que não teve coisa errada, teve, ponto. Estimulado ou não por infiltrado, se o cara fez, ele tem que pagar por isso, com a dosimetria correta, né? Com o processo correndo de maneira individualizada. Mas refletiu diretamente na redução de adesão popular e, inclusive, na redução de participação nas redes sociais, porque você fica com medo de falar uma coisa um pouco mais áspera, digitar. É assim, quando você estiver voando abaixo do radar, não vai acontecer nada com você. Mas se viralizar uma frase sua, um vídeo seu, sim, você corre risco de ser preso no Brasil. Renato, estou errado? Não, você não está errado, e eu só quero deixar claro antes aqui o seguinte, no dia 6, eu vou estar lá na Avenida Paulista, vestido de amarelo, mas não vou armado de batom. Eu quero deixar avisado para as autoridades, eu não vou levar batom. E é o seguinte, sobre esse processo todo ainda aí, apesar do nosso equilibrado professor achar que está tudo dominado já, é o seguinte, o próprio Lula questiona
quem deixou tudo aberto para os baderneiros entrarem, né? Então, o Lula fala tanta coisa, tanta besteira, que os advogados espertos vão levantar essa questão. Olha, o Lula mesmo levantou a dúvida, isso está gravado, quem deixou tudo aberto para esses caras entrarem? Então, alguém, policiais do Planalto, policiais do Legislativo, deixaram aberto, facilitaram a entrada dos, entre aspas, baderneiros. Tá entendendo? Hoje, só para deixar ainda voltar o caso da fuga do Bolsonaro rapidinho, é o seguinte, é tudo uma estratégia política, viu? Ninguém faz nada de loucura, não. É tudo estratégia política. Eles vão analisar. Eu não descarto totalmente a possibilidade de ele fugir para não ser algemado e preso. Tá entendendo? E ele vai analisar. Preso, ele vai eleger mais facilmente o seu sucessor ou lá de fora fazendo o que o Eduardo está fazendo agora, que é uma outra estratégia, eu já falei aqui. O Eduardo está lá fazendo estratégia para voltar daqui a 4 meses e ser eleito senador para o São Paulo. Senhores, só eu preciso. Nós temos 2 temas, mas a gente tem que ser muito rápido, porque nós temos menos de 10 minutos. Mas eu queria falar, assim, 2 ou 3 frases a respeito de 2 temas. O primeiro deles é a visita do Lula ao Japão, onde nós vimos uma comitiva, eu vou falar, é risível, né? A República das Bananas, né? 200, eu nunca vi um negócio desse, 200 pessoas. E o que mais me incomoda é você ver um dos temas que foi importante para essa visita do Lula é a defesa da exportação de carne do Brasil. Ou seja, o Lula fazendo lobby para os irmãos Batista. E confessaram que deram propina para o PT. O Lula. E tá tudo certo. Então, 2 frases sem palavrão. Eu sei que dá vontade de ter o palavrão, mas 2 ou 3 frases só. Começa você, Silvio. É a banana não. comendo macaco? Não, mas não dá para falar de outra coisa. Não dá para não usar palavrão, palavras obscenas. Meu, é tudo vergonhoso. Eu acho que foi o Renato, né, semana passada, que falou: os caras perderam a vergonha de ter vergonha, você entendeu? Não estão nem aí. E aí o cara, não sei se, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, falando assim, de novo, né? Ele quer meter essa narrativa de Bolsonaro, tem que comprovar a sua inocência, ele tem que comprovar a sua inocência. Meu, é aquela coisa do cachorro. Como é que fala? O poste mijando no cachorro. É isso. Renatão, a comitiva de 200 pessoas, empresários, deputados, sindicalistas, quer dizer, um show de horrores. E aí, pior do que isso, você vê a esquerda comemorando, ou os petistas comemorando, que o Lula, a frase era Lula ovacionado ao sair do Japão. Eram os funcionários do hotel batendo palma. Não sei se vocês viram, uma cena ridícula. E eles usaram isso, o Lula ovacionado, como se fosse o povo japonês. Assim, sem palavrão, Renato, 3 frases. Não, é o seguinte, 200 pessoas nessa comitiva, uma coisa ridícula, mas é o seguinte, falaram menos do Lula e muito mais da visita da Janja, que não tem cargo oficial, entendeu? Então falaram, e sobre a carne, o Japão já garantiu que não vai ser dessa vez que vão começar a comprar carne brasileira. Eles são do mundo seafood. Ô, professor Pilão, eu não sei se eu estou muito horrorizado, se eu também não estou sendo vítima de narrativa, mas alguém se lembra aqui de alguma comitiva de qualquer presidente indo para qualquer lugar, nem aqueles sheiks árabes, ir com 200 pessoas? Eu não conheço. Não, é muito amigo, né? É muito amigo junto, né? Só 2 coisas que você está falando para ser rápido e eu realmente serei. São 215, porque 15 estão com a Janja há mais de uma semana lá no Japão. Chegou uma semana antes. Então, além dos 200 que foram com o Lula, tem mais 15, que foram com outros custos brasileiros também, né? Porque também é avião presidencial, um outro avião presidencial. Para economizar. Foi para economizar, professor. Foi para economizar, E com relação aos irmãos Batista estarem no Japão com o Lula, é porque todos eles voltaram para a cena do crime. Impressionante. É impressionante o que está acontecendo.
E a imprensa fingindo, a boa parte da imprensa, essa imprensa canalha, né? A grande imprensa canalha, fingindo que não está acontecendo nada. O outro tema, que eu acho que a gente tem que falar também brevemente, mas não dá para não falar, é o tal do empréstimo do Lula, né? Esclarecendo aí para quem não entendeu ainda. O trabalhador é recolhido, né? O patrão manda um pouquinho do dinheiro, o trabalhador deposita um pouco de dinheiro e fica lá o fundo de garantia, que historicamente é utilizado quando a pessoa é demitida ou quando ela vai comprar a casa própria. Tem algumas possibilidades dele acessar esse dinheiro para ele fazer coisas para ele. Já é uma coisa estranha, porque assim, o Estado dizendo que o trabalhador é um idiota incompetente, que ele não sabe gerir o próprio dinheiro. Mas isso já é histórico, não vamos falar mais disso. Mas agora a novidade é que o trabalhador não consegue pegar o dinheiro lá do FGTS. Por quê? Porque este dinheiro está sendo utilizado pelo governo para trabalhar, vamos dizer, as finanças do próprio governo. Isso é histórico também. A novidade é que o trabalhador não pode pegar o próprio dinheiro, mas ele pode agora recorrer a um banco, fazer um crédito consignado e caso ele não pague, tenha algum problema, o banco pode pegar o dinheiro que é dele. Ou seja, ele está emprestando o dinheiro dele para ele mesmo, mas os juros fica para o banco. E o nome disso é empréstimo do Lula, segundo a Gleisi Hoffmann. Se tiver até um videozinho para passar aí agora, eu vou agradecer. Apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento. E você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia. E em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. Eu vou começar com o professor Pilão. Interessante isso. O senhor tem algum dinheiro na conta aí que o senhor possa emprestar para o senhor mesmo, mas os juros ficam comigo que a gente pode fazer esse grande negócio. Eu estou virando banqueiro agora. Exatamente. Então, o crédito consignado, na verdade, é uma armadilha para o trabalhador e é um presente para o banqueiro, porque os banqueiros bancaram o Lula na eleição. Se você pegar o pessoal do Itaú, por exemplo, só para citar um, mas também o do Bradesco e tudo mais, bancaram o Lula na eleição. Então, foram Lula de carteirinha, né? E isso significa dizer que tem que devolver, e está devolvendo. Então, o coitado do trabalhador vai se endividar, isso já aconteceu algumas outras oportunidades, e aí ele, além de não ter nada, ainda não vai ter nada de nome sujo, né? Mas é um problema muito sério. E é um presente para os banqueiros e uma armadilha para o trabalhador. Mas, Eudes, deixa eu gastar mais meio minuto, porque ontem saiu mais uma pesquisa, né? Saiu mais uma pesquisa. Saiu a pesquisa da Futura Inteligência para a revista Exame. Saiu a Futura Inteligência para a revista Exame. E o Lula está com desaprovação de 52,6%. 52,6% de desaprovação. A última que eles fizeram, em dezembro, ele estava com 43,2%. Subiu 9 pontos em 2 meses e meio. 3 meses, 3 meses. E a aprovação caiu de 32 em dezembro para 26,8 agora. E se você desmembrar a pesquisa, tudo que você pensar dentro da pesquisa é ruim para o governo, né? Criação de empregos, situação financeira e econômica, tudo ruim, tudo ruim. Tudo caiu. E eles fizeram também uma pesquisa eleitoral. A gente sabe que pesquisa eleitoral é momento, né? Nuvem passando, agora está desse jeito, depois vai estar de outro. Mas hoje o Bolsonaro ganharia do Lula no primeiro turno, com 41,9 contra 31,7 do Lula. No segundo turno, o Bolsonaro faria 51,1 contra 37. Michele ganharia do Lula também, nos 2 turnos. 35 contra 29 no primeiro turno e 47,5 contra 37,3 no segundo. O Tarcísio perde no primeiro turno,
mas ganha no segundo turno. Caiado, Ratinho e tudo mais, todos eles ganham do Lula no segundo turno. No primeiro turno, só ganham Bolsonaro e Michele. E depois, no segundo turno, todos eles ganham do Lula. Até o Caneta Azul, aquele cantor da Caneta Azul, ganha do Lula no segundo turno nesse momento, viu? É verdade. Ô Renatão, essa história do empréstimo, né? Eu acho que isso tinha que ser proibido, esse empréstimo consignado tinha que ser proibido no Brasil. Isso é campanha antecipada também, viu, Eudes? Claro sim. E assim, os números que tem aqui, que nos 3 primeiros meses de utilização desse sistema, ele já passa de 100 bilhões em contratação. Você imagina que os banqueiros estão felizes com isso, Renatão? Como vocês, todos meus amigos aqui, jornalistas inteligentes e de boa memória, devem lembrar que nos 2 primeiros mandatos do Lula, apesar das bravatas dele, falando contra o sistema financeiro, contra o banqueiro, foram os 2 períodos que mais os banqueiros ganharam dinheiro. Certo, professor? Tá entendendo? Então, agora, mais um ainda vai fazendo a campanha, como você bem disse, o cara não pode retirar o fundo de garantia. É um dinheiro que está lá, um jurinho bem baixo, mas ele não pode pegar. Agora ele empresta um juro mais alto, 1% a mais por mês, se eu não me engano, do que o consignado dos aposentados normais. Os aposentados normais vira aí, eu acho que 1,50, 1,70. Eu estou com os números aqui. O consignado para servidor público... Só para falar, o consignado para servidor público aposentado é de 1,82 e 1,75 ao mês. O consignado desse do setor privado, 2,92. Lembrando que é consignado com garantia no FGTS. 0 de chance do banco perder. E quando você multiplica por 12, faz a conta. E não é assim a conta, né? Fazendo uma conta bem de padeiro. Multiplicando por 12 vai dar quase 40%. Se você colocar juros sobre juros, isso vai passar de 60%, 70%, 80%. E os banqueiros comemorando. Para encerrar, o consignado é o empréstimo mais garantido que o banqueiro tem na mão. Porque ele é retirado na conta da pessoa. Então, se ele ficar inadimplente, coitado, o banco já pega, entendeu? Então, é uma coisa absurda, mas é como o Silvio salientou rapidamente aí. Antecipação de eleição usando a caneta do governo, usando o próprio trabalhador, né? Claro. E aí, Silvio, para completar a palhaçada... Você falou em 299, é isso que você falou? 292. 292, representa 42,41% ao ano. E aí, só para completar a palhaçada, tanto o governo quanto a imprensa canalha, eles falam, não, mas isso é um benefício, porque o cheque especial, os juros por mês está 7,38. Então eles fazem uma comparação, ou no CDC é 5,93. Então isso é benefício. Só que eles esquecem de uma coisa, e aí é uma coisa cultural que não tem a ver só com os governos petistas, mas é uma coisa cultural. O brasileiro não tem educação financeira, nunca teve. Não. Então o brasileiro, quem está achando que o brasileiro vai pegar... não, eles vão pegar, porque ele está devendo no cheque especial, ele vai pegar para pagar o cheque especial. Se fosse para fazer isso, tinha que ser obrigatório. Só pode fazer o consignado se for para pagar outra dívida. Não é. Ele vai continuar devendo no especial com essa taxa de 7,38 e vai adquirir uma nova dívida para trocar de televisão, para comprar celular novo. O brasileiro médio, e eu estou falando, esse raciocínio do brasileiro médio, 95% da população não tem educação financeira. Isso vai colocar o povo cada vez mais refém das instituições financeiras e a bolha vai estourar. Cedo ou tarde, vai estourar. E a coisa vai ficar complicada. Silvio, nos Estados Unidos é assim também? Não é. Tem umas pegadinhas. Não é. Pelo contrário. Aqui você, inclusive, tem as empresas que, para corrigir aí o seu débito, para as pessoas que... O brasileiro, ele já é, né? Como é que se fala? Bankruptcy. Como é que fala, o professor? Já quebrado, né? Já quebrado, né? Eu esqueci o... Falido. Brasileiro, no geral, 90% já é quebrado. Esse negócio do cheque especial você já utiliza como salário e tudo mais. Aqui nos Estados Unidos não é diferente não, viu, gente? Aqui também temos o mesmo problema, só que você tem as empresas
que, em vez do governo, elas vêm e compram a sua dívida para você pagar um valor de todas as dívidas. Tá? Porque aí você se declara realmente falido e eles têm esse tipo de coisa. Agora, no sistema financeiro governamental, isso inexiste, porque aqui é tudo privado. E, obviamente, quando isso acontece, tem sempre uma voz para se levantar contra esse projeto que faz, além da pessoa empobrecer, ela até se matar. Então, não tem não, e no Brasil é aquela coisa, você trabalha o almoço para fazer a janta. É assim que o brasileiro vive. E essa é uma grande oportunidade que essa persona não grata que está no governo brasileiro sempre fez. Quem não se lembra da linha branca? Lembra da linha branca de geladeiras e fogão que endividou todo mundo e tudo mais? Opa! Parece que nós temos que... E nada de picanha, nada de ovo, nada de laranja, nada de café e cada vez mais nada. Senhores, uma frase para terminar. Não, você esqueceu o nabo. Uma frase para terminar, além dessa do nabo. Silvio Braunar. Não, você tem direito ao nabo. É só isso. A gente se fala na próxima semana. Agradecimentos aí ao professor, você, Eudes, Renatão e a nossa produção, Jefferson, e toda a nossa audiência da Connect TV e todas as redes sociais, porque, afinal de contas, na internet, pelo menos aqui nos Estados Unidos e em partes do mundo, não há fronteiras e sem bloqueio. É isso aí. Renato, meu amigão, tem algum outro legumes, alguma leguminosa que você queira encerrar? Porque ele falou de nabo, pode ter. É o seguinte, do jeito, pelo andar da carruagem, aí o STF e a esquerda e a imprensa golpista, eles vão eleger aí o Bolsonaro, o candidato dele, no primeiro turno, entendeu? Porque, ultimamente, nas 24 horas só se fala em Bolsonaro no Brasil. Aliás, é verdade. Professor Pilão, pode inserir legumes na conversa ou encerrar à sua maneira? Farei isso para você, então, a seu pedido, Eudes. Acabou de sair a prévia da inflação, que é o IPCA 15, deu 0,64. O que é que subiu? Subiram os ovos, 19,44%, o tomate, 12,57% e o café, 8,53%. Meus amigos, uma boa semana a todos vocês e a todos nós, que nós possamos, na sexta-feira que vem, falar um pouco mais mal do governo. E a nossa audiência, que nos desculpe, mas hoje o programa foi pesado por motivos óbvios, né, senhor Eudes? Um abraço para vocês quatro aí e para o Jefferson também e para toda a audiência. Muito bem, só para finalizar, mas tem uma fórmula nova que o Alckmin está bolando aí, que vai tirar alimento e conta de luz da conta da inflação, e aí vai resolver. O diretor do IBGE já é dele, então é só uma questão de retórica. Desculpa, eu tenho que voltar, porque é uma tremenda de uma fake news. Aqui não existe, ele mencionou os Estados Unidos que faz isso. Não, a gente não faz esse tipo de coisa. Não existe esse tipo de coisa, de tirar a conta de luz e tirar o alimento da conta da inflação. A gente tem uma coisa que é igual o IPCA aí, o índice de preços, que é o topo da tabela para poder definir a inflação. E a outra coisa é que nos estados, o que não é cobrado, o imposto, é comida e investimento. Isso aí ele não fala. Para finalizar, então, acabou já o nosso programa. Obrigado a todos vocês. Vou pedir para a nossa produção encerrar com uma homenagem ao Alckmin, ele falando Lula, Lula, Lula. Um abraço para vocês, até semana que vem. Valeu. Abraço, até a semana, pessoal. Tchau. Deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil!